Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje nos deparamos com uma pergunta que há muito tempo agita a mente de muitos crentes e buscadores. Cristãos podem beber vinho ou cerveja? Embora possa parecer uma questão simples à primeira vista, essa pergunta atinge o cerne da nossa fé. Nossa obediência a Deus e nosso testemunho diante dele e do mundo que nos observa. Ela está envolta em tradições culturais, convicções pessoais e diferentes interpretações das Escrituras. Mas, acima de tudo, é uma pergunta que exige uma resposta clara e verdadeira, enraizada na Palavra de Deus e guiada pela orientação do Espírito Santo. Antes de mergulharmos nesta mensagem, rogo-lhes de todo o coração: não se afastem nem deixem a mente divagar. Ouçam atentamente cada palavra, porque ao final desta mensagem compartilharei uma oração poderosa e abençoada que creio que trará transformação e favor divino à sua vida. Isso não é apenas informação, é um chamado para viver de todo o coração para Cristo, com os olhos bem abertos e o coração entregue. Então, deixe-me começar com isto. O que a Bíblia realmente diz sobre beber vinho ou cerveja? É completamente proibido? Ou as Escrituras deixam espaço para a liberdade cristã? E se o álcool é permitido, onde exatamente traçamos a linha entre desfrutar da nossa liberdade e cair em pecado? Essas não são perguntas fáceis, mas são muito importantes, porque revelam a maneira como vivemos em obediência a Deus e como influenciamos as pessoas ao nosso redor. A Bíblia faz referência ao vinho mais de 140 vezes, às vezes retratando-o como um símbolo de alegria e bênção, e outras vezes alertando contra os perigos do excesso e da embriaguez. O salmista escreve no Salmo 104:15: vinho que alegra o coração, óleo para fazer brilhar o rosto e pão que sustenta o coração. No entanto, Provérbios 20, um alerta. O vinho é escarnecedor e a cerveja briguenta. Todo aquele que se deixa enganar por eles não é sábio. Como podemos unir essas duas imagens? Eis uma verdade que muitos ignoram. As Escrituras nunca condenam o vinho ou a cerveja em si. O que elas condenam é a embriaguez, juntamente com o dano que se segue quando o autocontrole é perdido. Efésios 5:18 nos diz: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Em vez disso, deixem-se encher pelo Espírito. Isso não é apenas uma advertência, é uma fronteira clara entre o prazer lícito e o excesso pecaminoso. Mas, além da letra desses versículos, existe uma questão mais profunda para cada crente. Beber álcool é consistente com meu chamado como discípulo de Cristo? Minha escolha neste assunto trará glória a Deus ou prejudicará meu testemunho? Edificará outros ou os fará tropeçar? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 8, nos lembra que, embora algumas coisas possam ser lícitas, nem todas são benéficas. Se o seu consumo de álcool se torna uma causa para um crente mais fraco cair em pecado ou confusão, então sua liberdade se tornou uma pedra de tropeço. Como seguidores de Cristo, somos chamados a viver não apenas para nós mesmos, mas para o bem dos outros. Então, eu lhe pergunto: você considera como suas escolhas afetam a jornada espiritual das pessoas ao seu redor? Você está disposto a abrir mão da liberdade pessoal por amor e unidade dentro do corpo de Cristo? Além disso, devemos nos perguntar: o álcool me aproxima de Deus ou me afasta? Se traz tentação, distração ou fraqueza, então se tornou uma armadilha em vez de uma bênção. Deixe-me ser claro, esta mensagem não é sobre legalismo ou julgamento, mas sobre a liberdade em Cristo equilibrada com a responsabilidade diante de Deus. Como vivemos em graça enquanto caminhamos em obediência? Como usamos nossos corpos e vidas para honrá-lo, enquanto prezamos a liberdade que Jesus conquistou para nós? Essas perguntas exigem reflexão em oração.
E à medida que continuamos, compartilharei com você o que o próprio Billy Graham ensinou sobre este assunto. Uma perspectiva fundamentada nas Escrituras, sabedoria, santidade e um desejo por um testemunho inabalável. Antes de prosseguirmos, pare e comprometa-se a ouvir isso completamente. Porque no final, orarei por você por liberdade, bênçãos e uma caminhada mais próxima com Deus. Agora, vamos considerar que exemplo o próprio Cristo nos deu a respeito do vinho. Nas bodas de Caná, seu primeiro milagre foi transformar água em vinho. João 2:11. Esse milagre significa que ele aprova o consumo de bebidas alcoólicas? Ou há algo mais profundo em ação? Esse milagre foi sobre bênção, celebração e atendimento às necessidades humanas de uma forma transformada. Ele nos mostra que o vinho não é inerentemente pecaminoso. Ele pode fazer parte da alegria e da comunhão, mas também não nos dá licença para abusar dele. Não se tratava de indulgência, mas da provisão graciosa de Deus. Então, estamos usando os dons de Deus, incluindo o vinho, de maneiras que ou honrem, ou os hábitos culturais e os desejos pessoais estão moldando nossas escolhas. Como o álcool afeta nossa sensibilidade ao espírito e nossa vida de oração, Paulo contrasta estar cheio do espírito com estar embriagado, lembrando-nos de que devemos proteger nossa vigilância espiritual. Isso também se relaciona com a mordomia. Nossos corpos são templos do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19-20. Como o consumo de álcool se encaixa no cuidado com este templo? Para alguns, a obediência a Deus significa abster-se completamente. Para outros, o uso moderado e responsável pode ser permitido sob consciência. Mas uma coisa é certa: se causa pecado, dano ou divisão, deve ser posto de lado. Estamos dispostos a negar a nós mesmos por amor a Cristo? Mesmo em algo aparentemente tão pequeno como isso? O verdadeiro discipulado significa carregar nossa cruz diariamente. Lucas 9:23. Paulo disse em 1 Coríntios 8:13: Se o que eu, como leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne. Trata-se do poder do exemplo, porque nosso estilo de vida é um testemunho. Seu consumo de álcool ou sua abstinência estão glorificando a Deus? Estão promovendo o seu reino? A chave não é o que a cultura diz, mas o que Deus ordena. Meus amados amigos, a verdadeira questão não é apenas: os cristãos podem beber? É: como minha escolha reflete meu relacionamento com Deus? Meu coração está determinado a honrá-lo ou a agradar a mim mesmo? Muitos caíram na armadilha da embriaguez e do vício, o que levou a lares desfeitos, à fé danificada e à perda do testemunho. Provérbios 23:29-35 pinta um quadro preocupante da miséria causada pelo excesso de indulgência. Precisamos enxergar a batalha espiritual nisso. O inimigo usa o álcool para enganar, enfraquecer e destruir. Você está em guarda? Você está edificando o corpo de Cristo ou o enfraquecendo por meio de suas escolhas? Abster-se do álcool não é necessariamente legalismo. Pode ser um ato de humilde obediência e amor, uma disposição de dizer não a algo que pode prejudicar a nós mesmos ou aos outros. A questão-chave não é posso, mas sim devo. E, acima de tudo, isso honrará aquele que deu a vida por mim? A escolha, em última análise, é espiritual, não meramente preferência pessoal. Se você tem dificuldades nessa área, não perca a esperança. A graça de Deus é mais do que suficiente. Ele pode capacitá-lo a vencer e caminhar em santidade. Antes de encerrarmos, permaneçam comigo para esta oração. Uma oração por avanço e mudança duradoura. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 10:31: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Isso significa que examinamos cada ação, incluindo o álcool, sob a ótica da glorificação a Deus. Beber aproxima você de Deus ou alimenta a carne. A carne busca prazeres que levam à escravidão, não à liberdade. Moderação é a chave bíblica, mas no mundo de hoje, moderação é rara. O álcool é comercializado agressivamente e a pressão social dificulta a abstinência. Para os crentes, este é um campo de batalha. Romanos 14:21 nos chama a evitar qualquer coisa que possa levar outro crente a tropeçar. Às vezes, a atitude mais amorosa que podemos tomar é abrir mão de uma liberdade, mesmo que seja lícita. Para aqueles que dizem, eu consigo lidar com isso, a pergunta permanece. Isso ainda se alinha com o chamado à santidade? 1 Pedro 1,16 diz, sede santos, porque eu sou santo. Se a bebida atrapalha a oração, a pureza ou o serviço, a escolha sábia é abster-se. Nossos corpos são o templo do Espírito Santo. Isso é mais do que uma preferência, é uma decisão espiritual. Portanto, examine seu coração, busque a sabedoria de Deus e ande em santidade. Seja uma luz para os que estão nas trevas. Se você tropeçou no abuso de álcool, há esperança. Jesus veio para restaurar e renovar. Vamos orar. Pai Celestial, venho diante de Ti humilde. Confesso que nem sempre Te honrei em minhas escolhas. Perdoa-me por deixar que qualquer coisa, mesmo vinho ou cerveja, me afastasse da Tua vontade. Lava-me e dá-me um espírito novo. Entrego meus hábitos e desejos a Ti, enche-me com o Espírito Santo, para que eu possa andar na Tua verdade e Te honrar com a minha vida. Senhor, abençoa cada pessoa que ouve isto agora. Quebra correntes, cura feridas e traz paz. Obrigado pela Tua misericórdia e salvação em Cristo. Recebo o Teu poder para viver em santidade, em nome de Jesus. Amém. Se esta oração tocou o teu coração, dê um passo. Compartilhe esta mensagem, conte aos outros o que Deus está fazendo e ande com ousadia em seu amor e verdade. Deus te abençoe.